Boa tarde, galera. Beleza? Estamos aqui para mais uma aula, tá? Do nosso conteúdo aí, falando sobre os diversos grupos políticos e econômicos que tem no mundo. Lembrando que a gente começou falando sobre a OEA, né? A Organização dos Estados Americanos. A gente falou que depois da ONU, ela é a organização mais antiga que tem aí no globo terrestre. Mas agora também a gente vai falar um pouquinho sobre o G7, tá? O grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. Então, quando você vê aí em algum lugar G7, você já vai lembrar o quê? Bom, é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, tá? E eles têm destaque por quê? Por causa da sua forte industrialização. Pensa aqui no seguinte: essas nações, esses países mais ricos do mundo, são aqueles que investem nas suas indústrias, beleza? E eles se uniram, esses 7 países, vocês estão vendo aí a bandeirinha de cada um, né? Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Itália, Canadá, Japão. É lógico que você também está vendo a bandeira da Rússia, mas eu já vou falar sobre a Rússia. Mas esses 7 países se uniram para defender os seus interesses, beleza? Eles querem cada vez mais ter suas economias mais fortes, com maior representação no mundo. E aí, se a gente for parar e pensar um pouquinho, hoje a indústria é o setor econômico que tem a maior lucratividade mundial. Por quê? Todos os utensílios, todos os instrumentos, aparelhos que nós usamos, vêm da indústria. Precisa de uma indústria. Para quê? Para transformar a matéria-prima em um produto industrializado e para a gente utilizar. Um exemplo disso é o celular, né? O celular ele não aparece de repente. Eu pensei no celular, o celular surgiu. Não, tem todo um processo de industrialização. E cada vez mais essas indústrias estão produzindo produtos mais modernos. As pessoas, e eu acho que você não, né? Cada vez mais quer um produto novo. A pessoa tem um celular, comprou um celular tem 6 meses, tem 1 ano, e já quer um outro novo. Não porque aquele anterior ficou ruim, mas não porque ele quer um mais moderno, um mais bonito, um mais tecnológico. Então é o seguinte: quanto mais pessoas eu tenho para comprar produtos industrializados, mais as indústrias vão investir em produtos mais novos, mais tecnológicos e mais pessoas vão comprar. Então, quanto mais você vende produtos industrializados, mais pessoas têm para comprar. Se as pessoas compram, essas indústrias que ficam nesses países cada vez mais vão se tornando mais ricas e mais poderosas, beleza? No próximo slide aí você está vendo, entre esses 7 países mais ricos estão aí, já falei, né? Inglaterra, França, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão e Canadá. Mas ela iniciou lá na década de 1970, quando França e Alemanha, principalmente seus líderes de seus países, se uniram para tratar de assuntos econômicos, financeiros. Porque lembra aí, galera, em 1970 teve uma crise mundial do petróleo. E esses países foram prejudicados e eles precisaram se unir para tentar mudar aí o rumo das suas economias. Lembra, galera? Inglaterra foi também pioneira como país do G7. Inglaterra é o país que iniciou a Revolução Industrial, beleza? Nesse próximo slide, a gente percebe o seguinte: que o G7 deixa de ser G7 e começa a ser o G8. Por que G8? Porque a Rússia, em 1997, ela foi convidada a fazer parte do G7. Mas a Rússia ela não foi convidada porque ela tinha ou tem a sua economia muito forte. Na verdade, ela foi convidada por seu grande arsenal nuclear. O que é o arsenal nuclear? Pessoal, são armamentos com grande poder de destruição. Então, a Rússia, como ela
durante a União Soviética, ela produziu muitas armas, ela ficou com herança desse arsenal nuclear. Então, esses países do G7 convidaram a Rússia, justamente por seu grande poderio militar, beleza? Só que aqui, ó, a Rússia, ela deixou de fazer parte do G8. Ela entrou em 1997, só que em 2014 ela deixou de fazer parte. Por que ela deixou de fazer parte? Isso aí vocês vão ver um pouquinho mais para frente, mas só para a gente ter uma ideia. A Rússia entrou em conflito junto com a Ucrânia por um territóriozinho chamado Crimeia. E os países do G8, do G7, falaram para a Rússia não tomar essa região da Crimeia. Ela desobedeceu aos seus companheiros ali do G7, né? Tomou a Crimeia do país da Ucrânia e ela foi punida pelo G8. Qual foi a punição? Ela foi expulsa do G8. Então hoje, galera, desde 2014 não é mais G8, e sim G7. Por quê? Voltou a ser G7 porque a Rússia foi expulsa. O principal objetivo, gente, já falei, é de eles discutirem qual é a melhor forma para eles crescerem economicamente. E é o seguinte, né? Hoje, infelizmente, a gente precisa falar nisso. Quem tem grana, quem tem a maior economia, maior vai ser a sua influência, né? Maior vai ser a sua representação no mundo. Então, assim, o G7, eles se reúnem para tratar diversos assuntos mundiais. Mas, na verdade, o primeiro interesse é deles mesmos, é um interesse individual. Cada país do G7 está preocupado com o seu bem-estar, não pensando no que isso possa refletir para os outros países. Se for para o bem deles, que seja feito dessa maneira, ok? E aí também a gente vai ver alguns encontros que o G7 vem fazendo desde 2000, lá no Japão, 2001, 2002, 2003, 2004. A cada ano eles se reúnem para tratar de diversos assuntos. Ano passado, por exemplo, foi feito uma reunião do G7, né, uma conferência do G7, onde foram discutidos ali questões de sustentabilidade, meio ambiente, foi tratado até sobre questões da nossa floresta amazônica. Então, cada ano eles se reúnem para tratar de assuntos de seu interesse. E aí, pessoal, o que acontece? Por o G7 ter uma grande influência econômica, outras nações são dependentes desses 7 países aí. Hoje, se a gente pensar, o Brasil é muito dependente de países que fazem parte do G7. Nós vamos importar diversos produtos deles e também nós dependemos deles quando exportamos os nossos principais produtos, que são produtos agrícolas, são do setor primário. Nós precisamos desses parceiros aí para vender nossos produtos também. E aí, galera, a gente não pode esquecer do seguinte: alguns estudiosos dizem que o poder do G7 é tão grande que chega a ser maior do que o poder da própria ONU. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E se preparem para as próximas aulas que estaremos juntos. Falou? Um forte abraço do seu professor de Geografia, Alexandre.